Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje um pouquinho mais cedo, vamos fazer o nosso evangelho neste domingo, mas com a mesma energia das 21 horas. Boa noite, Amanda, boa noite, Sônia. Vamos chegando. Boa noite, Edu, tudo bem? A Aninha tá aparecendo por aqui, hoje tá caindo da cama mais cedo, né, Aninha? Dorme cedo, não consegue acompanhar no ao vivo, hoje tá por aí. Não, hoje não vai ter violão. Hoje eu vou ficar devendo para amanhã, então já faço até propaganda para nossa live de amanhã. Hoje não vai ter violão por conta do horário, mas amanhã fica aí a exibição artística. Boa noite para a Luísa, está chegando, a Fernanda. Não, Fernanda, você não se perdeu não. Foi mais cedo hoje, foi mais cedo. Hoje é um dia diferente, é um dia especial, hoje é aniversário de casamento. E aí vou sair para jantar, então tive que fazer a live um pouquinho mais cedo, faço o nosso evangelho um pouquinho mais cedo, para dar tempo de eu poder sair, senão é live, comer e descansar. Certo? Acho que para vocês também é a mesma coisa, né? No domingo à noite. Bem, hoje então não tem violão. Valeu, Aninha. Hoje não tem violão, a gente já vai começar a nossa prece, a nossa preparação e vamos para o nosso estudo de hoje. E como está aí no título fixado, vamos falar sobre o argueiro e a trave no olho. Obrigado, Sônia. Obrigado também, Fernanda. Então eu convido a todos nesse momento para que fechem seus olhos, que possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos sentando-se confortavelmente, arrumando a melhor posição, para que nesse momento possamos estar irmanados, conectados com os irmãos do alto, amparados, recebendo os melhores fluidos. E assim nos ligamos aos nossos mentores individuais, nosso anjo da guarda. Vamos sentindo a sua presença, agradecendo pela semana, por nos dar o suporte, nos proteger, nos inspirar. Nos ligamos também aos mentores do nosso lar, que mantenha a sustentação, nos mantenha harmonizados. E aos demais espíritos que cuidam da gente, onde quer que a gente esteja, sejam ambientes de trabalho, escolares, familiares. Nos ligamos também aos espíritos que nos auxiliam no Espírita Soul, que nos dão as inspirações necessárias para a realização do trabalho ao longo da semana. E vamos sentindo a presença das equipes de limpeza, proteção, higienização, que permitimos entrar em nossa casa. Os índios itaporãs, progotás, os pretos da princesa Isabel e os filhos do deserto de Sulamia, que passam por todos os cômodos, limpando, higienizando, retirando formas, pensamentos, miasmas, energias negativas, queimando tudo com suas ervas, com seus incensos, elevando a sintonia, mantendo os ambientes mais harmonizados, mais puros, limpos. Nos ligamos também a Ricardo, pedindo a ele que deixe um mais de seus cruzados, guardando a nossa casa, possa ficar a postos em frente ao nosso lar, guardando e protegendo ao longo dessa semana, e que ele permita entrar apenas aquilo que for designado e autorizado pelo Pai. E assim a gente vê a nossa casa envolvida numa redoma, numa cúpula. Do seu alto vemos um farol luminoso,
uma bandeira branca hasteada. E a espiritualidade naquele momento pode perceber que ali existe um evangelho no lar. E possas fazer presente, trazendo irmãos que estejam tão necessitados da palavra quanto nós. Nos ligamos às demais fraternidades do espaço, às equipes do Dr. Bezerra de Menezes, de Emmanuel, professor Eurípides. E vamos nos ligando aos apóstolos, os primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala, esses irmãos dedicados na divulgação do Evangelho, exemplos em sua própria transformação, na vivência do Cristo. Nos ligamos também à nossa Mãe Maria de Nazaré. Sentimos o seu carinho, o seu calor de mãe. E com esse abraço, com esse aconchego, chegamos até o Cristo, nosso irmão. E agradecemos a Jesus pelos ensinamentos deixados, pelas vivências deixadas, pelos exemplos. Que no nosso dia a dia, aos poucos, vamos buscando interiorizar para que possamos nos transformar, mudando as nossas atitudes, os nossos comportamentos e sermos dignos de sermos seguidores do Mestre. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos encarnados mais esse dia, por termos saúde, a nossa família, os nossos bens, tudo que somos, tudo que temos, que em verdade sabemos, Pai, te pertence. Dizemos do fundo do nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao Evangelho. Quem quiser preparar aí a sua aguinha fluidificada, pode colocar aí no finalzinho, a gente vai fazer as vibrações. E hoje vamos falar sobre o argueiro e a trave no olho. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 9 e também 10. Quem quiser pegar o Evangelho aí, acompanhar. Tinha um copo de água em algum lugar aqui. Está escondido, que o último eu levantei do Evangelho e chutei ele. Quebrei o copo, é claro. Vamos lá. Leitura: o argueiro e a trave no olho. Item 9. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão: deixai-me tirar-te do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. O que Jesus quis dizer com essa passagem? Vários ensinamentos para variar, né? Numa frase tão curtinha. Ele nos ensinou que antes de criticarmos, que antes de ver as faltas cometidas pelos outros irmãos, pelo nosso próximo, que nós devemos sempre examinar a nossa conduta, perceber o que a gente está fazendo, fazer uma séria, uma severa crítica do nosso modo de proceder. E aí que está o curioso, né? Nós não temos esse hábito. Nós costumeiramente fazemos a crítica pela crítica e acabamos esquecendo de olhar para o nosso próprio umbigo. Nós vemos as faltas dos outros, mas acabamos de
acabamos esquecendo de olhar as próprias faltas. É para dentro de nós mesmos que nós devemos voltar a nossa atenção, no sentido de conhecer a nossa intimidade. Porque é difícil a gente olhar para nós, é difícil a gente olhar e enxergar as nossas faltas, enxergar as nossas falhas, a gente não gosta. Mas é uma tarefa necessária justamente para a gente poder se mudar. Assim a gente corrige esses defeitos, assim a gente corrige essas imperfeições. E essa questão de observar como o outro se comporta, o que o outro faz, a gente também diminui. A gente sempre quer ver que os outros sejam, que os outros façam aquilo que nós queremos. E isso é um grande equívoco que nós temos, né? Então, a gente olha para a vida do outro e fala, fulano chegou atrasado. Fulano tá, você viu a roupa que fulano está usando? Fulano puxa o saco do chefe. Coitado desse fulano, né? Você viu que fulano está namorando, ou está deixando de namorar, ou com quem saiu? Olha o prato que fulano bateu. Então, assim, a gente presta muita atenção no que os outros fazem e esquece de prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente não está fazendo isso que eu acabei de citar, essas ocorrências, essas situações, mas fazemos coisas diferentes ou talvez piores. Por isso que a gente tem que sempre prestar atenção. A questão de a gente se olhar não é para a gente ver se a gente está fazendo aquilo que nós estamos julgando, mas também analisar se nós não estamos fazendo coisas que os outros possam nos julgar. Não só fazer o julgamento, mas nesse caso, tecer comentários, observar, prestar atenção, falar da nossa vida para alguém. O que mais que Jesus acaba nos ensinando nessa lição? Ele mostra que se ainda encontramos dificuldades, que é a segunda frase, né, da passagem, se ainda encontramos dificuldade para a gente se livrar dos nossos defeitos, se livrar dos nossos vícios, que são a trave e o argueiro que estão no nosso olho, ou melhor, que são a trave que está no nosso olho, que é a trave, nós não devemos constantemente ser rigorosos com os outros. Então, o argueiro, a gente usa essa palavra, o argueiro, mas na verdade é o cisco, né? Então o outro tem um cisco no olho. Então eu vou lá e falo, você está com um cisco no seu olho. Só que na verdade eu estou com, tô com um pedaço de graveto no meu. E eu não estou vendo que eu estou com um pedaço de graveto, mas estou vendo o cisco no olho do outro. Então eu não presto atenção no que tem em mim e fico reparando na vida, nas falhas ou no que os outros fazem ao longo do dia a dia que a gente frequenta, né? Nas pessoas que a gente conversa. Ana que fez um comentário, Jesus sendo sucinto e profundo nos ensinamentos, exatamente. Então nós precisamos então reconhecer as nossas falhas, os nossos defeitos, superar essas nossas fraquezas, tirar primeiro essa trave que está no nosso olho, né? Esse pedaço de graveto que está no nosso olho, para assim poder enxergar melhor, né? E evitar de reparar o cisco que está no olho do outro. Porque se eu estou vendo esse cisco no olho dos outros, com certeza os outros estão vendo esse graveto que está no meu. Então, devido às nossas imperfeições, ainda é muito difícil da gente superar as fraquezas de um jeito que nós falamos simplório aqui, né? No estalar de dedos. Os nossos vícios. Então, assim, a gente depende de muita persistência, de muita dedicação, de querer se transformar, de querer mudar para que a gente consiga ser melhor. E se essa dificuldade acontece com a gente, imagine com o outro, né? O outro também tem essas dificuldades, tem os seus ciscos e ele provavelmente também tem as suas dificuldades para serem superadas. A questão é, nós seguimos uma doutrina, uma filosofia que fala sobre transformação. E os nossos irmãos não necessariamente seguem a mesma coisa. E aí, a dificuldade talvez para eles fazerem essa mudança surge de um outro patamar, daquele de perceber que existem essas imperfeições, de querer se transformar, de querer ser alguém melhor. E aí a gente não pode cobrar isso dessas pessoas, porque nós estamos estudando de uma forma diferente, percebendo de uma forma diferente a vida, a espiritualidade. Às vezes o irmão não acredita que nós somos espíritos reencarnantes. Como é que eu vou julgar o cisco no olho do outro que não tem essa perspectiva, que não tem essa visão?
é completamente diferente. Então que a gente se coloque no nosso lugar, né? Fique de boca fechada, quietinho, respeite a opinião do outro, para que a gente também não tenha os nossos vícios escancarados, porque ninguém gosta disso, não é verdade? Ninguém gosta de pessoas que venham apontar o dedo na cara de ninguém. Que nós não sejamos essas pessoas. Item 10. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próximo. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? É o orgulho, incontestavelmente o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como, de fato, um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Aqui Kardec já vem direto, né? Já traz que a gente tem que, antes de fazer esse tipo de julgamento, antes de fazer essas observações, se colocar fora de nós, né? Ele usa o espelho como uma referência, se colocar para fora de nós, que nós nos enxerguemos como outra pessoa e pensemos fora da caixa para ver se a gente consegue ter o simancol e tentar perceber aonde estão as nossas falhas. É bem curiosa essa visão, porque às vezes a gente não tem esse insight, né? Falta essa visão. É comum a gente ver nos outros as faltas. A gente raramente percebe que às vezes cometemos os mesmos erros. É uma prática muito comum isso. A gente não enxerga. Por quê? Nós temos o orgulho enraizado, nós temos a vaidade enraizada em nós. E aí só não comete erros aquelas pessoas que estão em outro patamar, espíritos mais iluminados. É impossível a gente, no estado terreno que vivemos, nós como espíritos neste planeta, não termos esse tipo de conduta, né? Seríamos hipócritas, como diz no Evangelho, se nós falarmos, não, eu não faço isso, eu não falo da vida alheia, eu não fico prestando atenção na vida alheia. Por mais, ou por mínimo que façamos, ou por mínimo que seja, a gente ainda faz um pouquinho. Até coloquei o quiz lá, e realmente, em geral, a perspectiva que a maioria traz, né, é que em geral as pessoas elas ainda falam da vida dos outros, por muito conforto. E tem várias respostas que depois a gente pode, inclusive, trazer a opinião que o pessoal comentou lá. A Ana comentou que acha que se a gente tivesse o senso de eternidade, teríamos mais paciência ao lidar com o próximo. Pois é, a gente não tem essa noção ainda, né? E aí a gente acaba comentando e fazendo coisas que a gente não gostaria que realizasse conosco, né? Então, quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais iluminado, menos ele vai errar, menos erros ele vai cometer, né? O progresso espiritual mais elevado. E aí, em vez de julgar com rigor os erros, as faltas, as falhas, as coisas das pessoas, mas compreensivos esses espíritos são em relação às fraquezas do próximo. Mas nós estamos falando de coisas morais e a gente pode ter essa visão também em relação às coisas materiais. Então você vê um cara mancando e você vai lá e dá risada do defeito físico, né, da deficiência física do outro. Às vezes a pessoa tem uma cicatriz na cara, tem alguma coisa que no rosto fica muito chamando
atenção e evidência, e a gente comenta, e a gente fala, e esquece que nós temos outras deficiências, sejam elas físicas, sejam elas morais, e a gente também é alvo de comentários. A gente, como espírita, a gente se vê muito nessa questão de não falar da vida do outro. Só que, como espíritas ainda, nós somos talvez os que mais fiscalizam a vida alheia, né? Do próprio espírita ou do próprio cristão, inclusive. Então a gente fala muito, aquele cara lá daquela igreja que prega o amor e não está pregando o amor, e a gente critica. O fulano de tal da minha casa, do meu centro espírita, tem uma conduta fora, diferente daquela ao qual ele tem dentro da casa, e eu vou lá e falo da vida. Então assim, a gente ainda tem muito esse hábito de ficar cornetando, de ficar fiscalizando a vida alheia, e esquece de cuidar da própria vida. E nós fazemos muito mais com quem a gente tem como relacionamento próximo, com aquelas pessoas que estão no nosso meio religioso, do que com as que estão fora. Parece até que a gente quer cobrar uma responsabilidade que é da pessoa. Então, se ela detém o conhecimento, se ela sabe das coisas, a gente acha que ela, por direito, né, que nós devemos falar, não, essa pessoa está agindo de forma errada, ela tinha que agir desse jeito. E eu estou agindo desse jeito também? Qual é o meu comportamento em relação a isso? Eu não faço isso. Que ótimo, parabéns. Agora, e outras coisas? Que outras coisas que você, como espírita, como cristão, não deveria praticar e ainda pratica? Porque não somos perfeitos, não é verdade? Então, que atitude que a gente deve adotar nesses casos aí, antes da gente fazer essa avaliação do próximo, esse julgamento, esse comentário? Então nós devemos tentar perceber no nosso íntimo, como se fosse, como Kardec diz, numa imagem projetada no espelho, e se estivéssemos examinando a outra pessoa como se fosse nós mesmos, né? Nós devemos então fazer uma autoavaliação moral para ver se a gente reprovaria ou não aquela situação. Se antes de criticarmos as ações alheias, nós fizermos esse auto-julgamento, perceberemos que, tal como nós, o nosso irmão precisa mais de auxílio do que de censura. E olha que curioso essa visão, né? Nós precisamos muito mais auxiliar aquela criatura ao qual que a gente percebe que tem aquelas dificuldades, do que fazer aquele julgamento, fazer aquela crítica, levar para a frente, acolhê-la, na verdade. Então a gente vou usar o exemplo da cicatriz, que é uma questão moral. Então, uma pessoa com um rosto lá, as pessoas gostam de zoar a pessoa porque ela tem um rosto deformado, uma cicatriz no rosto. Como que essa pessoa se sente? Alguém será que já chegou, já abraçou e falou, não liga não, tal, se precisar de alguma coisa, conta comigo? Não, a gente pode muito bem estar do outro lado, né? Então que a gente preste mais atenção nessas atitudes e combater, inclusive, aqueles que fazem aquilo que a gente não gostaria que fosse feito. Aquela história, né, quando a gente fala de você falar das pessoas, tá vendo aquela pessoa ali, tá vendo aquela outra pessoa? Quando a gente faz isso, a gente tem quantos dedos virados para nós e quantos dedos apontados para a pessoa, né? Então que a gente preste mais atenção em nós mesmos do que na vida alheia. Então a gente precisa fazer essa autoavaliação, perceber que o orgulho faz com que a gente dissimule para nós mesmos os defeitos, né? Esconde, mascare esses nossos defeitos, tanto os morais quanto os físicos, e aí a gente, tirando essa máscara, a gente percebe que ninguém tem superioridade perante a ninguém. A humildade é a chave que abre ao homem o entendimento de si próprio e o reconhecimento de suas próprias fraquezas, tornando-o tolerante para com as fraquezas alheias. Apontar as faltas do próximo é uma atitude avessa à caridade. E tem esse outro ponto, a gente prega tanto o amor, a caridade, o respeito ao próximo, e a partir do momento que a gente faz tece um pequeno comentário em relação a alguém, nós já estamos quebrando essa atitude caridosa que nós tanto colocamos à frente, né? Um preceito nosso. Então, que a gente seja mais indulgente, que a gente seja mais tolerante, aceite mais as falhas e os defeitos dos próximos,
Não como aceitar por aceitar, ele é assim, a gente tem que aceitar. Não, que a gente consiga entender por que aquela criatura é desse jeito. E aí a gente consegue perceber e entender por que ela tem determinados comportamentos. E a gente vai julgar menos, é claro, né? Mas por que é difícil a gente valorizar as coisas boas e a gente acaba percebendo muito mais as coisas erradas, as faltas? Porque, novamente, o orgulho e a vaidade deixam a gente presunçoso. Então a gente acaba achando que a gente é o dono da verdade, que a gente é o senhor de tudo, que a gente tem razão nas coisas e que o outro está errado, que o outro deveria ser daquele jeito, que aquilo que o outro faz não pode. Então a gente acaba tendo essa dificuldade de ter essa percepção e mudar. Como poderá o vaidoso ressaltar uma outra pessoa que o eclipsaria, a palavra que ele usa aqui, né? Até mais elegante, né? Mas aquela pessoa que se mostraria muito mais do que você. Então, assim, a gente coloca ainda muito à frente essa questão da vaidade, né? Eu não posso ser tomado pelo outro, então eu vou buscar no outro as falhas para que as minhas sejam mais valorizadas, minhas virtudes sejam mais valorizadas do que a dele. Aí eu falo mal dele e aí eu tenho minha virtude mais elevada. Qual então o principal empecilho para o progresso do espírito e de que modo nós devemos combater? Mais uma vez, o orgulho. É o pai de todos os vícios e a negação de muitas virtudes. Devemos combatê-lo através da humildade que nos faz reconhecer as próprias faltas e da prática cotidiana da indulgência e da caridade. Quanto mais nós reconhecemos as nossas próprias faltas, mais indulgentes seremos para com os outros. Aliás, o capítulo da indulgência está chegando já, por isso que ele está falando tanto sobre indulgência. O capítulo não, né? O item. Aqui no Vivendo o Espiritismo tem uma mensagem bacana e ele diz o seguinte: analisando a ti mesmo, descobres a multidão de defeitos. Então, diagnosticamos o orgulho, percebemos que somos egoístas, notamos a intolerância, nos relacionamos com a impaciência, nos referimos à irritação, observamos a mágoa, registramos o ódio, mostramos comodismo, evidências a mesquinhez e apontamos também a incompreensão. Sentindo-nos mergulhados em um poço de vícios, pergunta-se: como podes ajudar o próximo se carregas tantas imperfeições? E é interessante a gente analisar tudo isso, porque nós somos um pote de vícios. Talvez não todos esses vícios de uma vez, mas alguns nós temos mais, outros menos, outros não temos mais. Mas a gente ainda tem, guardadas as devidas proporções, vícios, né? Porque depende de cada situação que a gente vive, a gente se mostra mais ou menos. Esses defeitos, essas imperfeições, elas vêm mais à frente. E aí a gente pensa, nós somos espíritas, nós pregamos a caridade, nós pregamos o amor ao próximo. Como é que eu posso ajudar as pessoas, sendo que eu tenho comportamentos, eventualmente, né, que não são tão condizentes com o que a doutrina prega, com o que a moral cristã prega? E aí a gente pensa que a gente tem um compromisso com a reforma íntima. Então, a gente tem essa responsabilidade para conosco mesmo. E aí a gente tem que entender que a gente não atingiu a santidade de Jesus. Nós não somos espíritos elevados, puros, ainda estamos muito enraigados à matéria. Então, se nem Jesus cobrou dos seus pescadores, dos seus primeiros apóstolos e discípulos essa perfeição, eles eram gente como a gente, por que agora ele cobraria isso de nós? Né? Que 2000 anos depois estamos aí lutando aí, por essa mudança, por essa transformação, por esse evangelho em nós. Então, temos que entender que, apesar das nossas imperfeições, nós ainda temos muito suporte da espiritualidade. Se nós quisermos mudar, nós temos esse auxílio. E isso não impede de nós realizarmos as nossas boas ações. Isso não impede de nós realizarmos, ou melhor, colocarmos aquelas coisas boas, aquelas virtudes, aquelas qualidades que nós temos à frente
para não só mascarar esses vícios e imperfeições, mas para que nós podemos mostrar o nosso lado bom, né? Aquilo que nós temos de valorizado. Por isso, apesar dos teus defeitos, ajude e serve sempre, na certeza de que, se não és ainda um sol em virtudes, já está muito bom que sejas, por enquanto, uma simples lamparina de boa vontade. Que sejamos essa lamparina de boa vontade. E tem uma historinha bem legal aqui no Contos e Crônicas, que ele fala o seguinte, conta a história de uma senhora, a senhora Julieta Campos. Ela frequentava a assistência fraternal já havia um longo tempo. Boa companheira, ativa no serviço, assídua às tarefas. Embora ela se dedicasse bastante ao socorro dos necessitados, trazia ainda algum traço do orgulho. Achava-se melhor do que os outros. Quantas pessoas na casa espírita a gente não vê assim? Solteira e madura de idade, tornara-se espírita após trágico acidente com sequelas graves. Esse acidente trouxe várias e profundas lesões no seu rosto, deixando-lhe desagradável defeitos nos olhos. As pálpebras superiores caíram e por isso fechavam boa parte do seu globo ocular. Contudo, apesar desse prejuízo nos olhos, Julieta reparava em tudo e em todos. Nada lhe escapava à observação e aos comentários maldosos. A roupa de um, o andar de outro, o penteado de alguém. Cirene, companheira de tarefa, advertia a amiga. Deixe de reparar nos outros. Jesus disse que antes de ver o argueiro no olho do vizinho é preciso retirar a trave do próprio olho. Pare de criticar o próximo. Julieta, porém, não se emendava. Certo dia observou em local, perto da instituição, um rapaz que segurava uma... Imaginou o malfeitor trazendo a arma escondida e prestes a atacar. Começou a gritar por socorro. Saiu correndo pelo pátio. O alvoroço aconteceu entre os colaboradores e os assistidos. Imagina isso num centro. A situação, no entanto, foi logo esclarecida. Tratava-se apenas de um músico que carregava o seu instrumento no estojo e guardava a condução para o trabalho. Acalmados os ânimos, Julieta pediu desculpas por conta desse engano. As companheiras, porém, não escondiam a contrariedade com o procedimento precipitado da colaboradora. Uma delas, contudo, adiantou-se e, para surpresa geral, falou séria. Ela tinha mesmo de se enganar. Interrompeu a frase e, depois de um instante, completou com um sorriso malicioso, referindo-se a Julieta. Também, com duas traves nos olhos, e o grupo caiu na gargalhada. Esse exemplo traz vários exemplos, né? Essa história traz vários exemplos. Então, o exemplo de uma pessoa que presta muita atenção na vida dos outros e essa questão do centro que eu acabei falando, né? Que a gente prega tanta coisa e lá dentro a gente acaba fazendo comentários maldosos, comentando sobre a vida dos outros, coisas que a gente deveria, pessoas que depois caem na gargalhada, porque nós também podemos ser esses irmãos que acha engraçado uma piadinha falando mal de alguém. E a gente, quando na verdade deveria estar muito mais mensagem aí, apesar de ter dado uma travadinha aqui, rolou até o final.
Bem, então antes da gente ter qualquer intempérie aqui tecnológica, vamos fazer as nossas vibrações, vamos fazer o nosso encerramento. Quem tiver aí com a sua aguinha pode botá-la para fluidificar. Então, resumindo aí todo o nosso estudo de hoje, o que trazemos? Que antes de julgar os atos dos nossos próximos, que nós examinemos com honestidade as nossas próprias ações. Que aí nós então vamos perceber que também cometemos as nossas faltas e somos tão necessitados da indulgência e da compreensão dos outros como os outros também da nossa, certo? Então convido a todos para que fechem os seus olhos. Vamos fazer o nosso encerramento, as nossas vibrações. Que possamos, nesse momento, colocar todas as nossas energias, todos os nossos melhores sentimentos, centralizando, acumulando todas essas vibrações e que possamos sentir elas saindo do topo da nossa cabeça, da palma das nossas mãos. Que a espiritualidade possa juntar toda essa boa energia e possa direcionar para o bem universal, para o planeta Terra, por todos os povos que aqui vivem, por aqueles que se encontram em conflitos, em guerras, os irmãos que passam fome. Pelas pessoas que estão nas ruas, com fome, com frio, pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nos asilos. Vibremos também aos encarcerados nas prisões, aquelas pessoas que estão doentes em suas próprias casas, nos leitos dos hospitais, os internados nas UTIs da Covid, aos profissionais da saúde, ao combate da doença. Vibremos por aqueles que desencarnaram por conta da Covid, seus familiares, que a espiritualidade possa fortalecê-los, sustentá-los. Vibremos pelos companheiros que não puderam estar conosco no dia de hoje. Pedimos que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam colocar os fluidos necessários em nossas águas para a nossa melhora física, espiritual. Agradecemos a presença da espiritualidade nessa noite, que possamos também receber um pouco dessas bênçãos nesse momento. E pedimos ao Pai que nos envolva ao longo dessa semana em seu amor, em sua luz, possamos estar envoltos em uma proteção e que possamos, com nossas palavras, pensamentos, ações, mantê-la fortalecida contra todo e qualquer mal. E encerramos o nosso Evangelho dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todos sempre. E que assim seja. E é isso, gente. Por hoje é só. Está encerrado o nosso Evangelho. Semana que vem tem muito mais. Vamos falar sobre o julgamento, sobre julgar os outros. Excepcionalmente hoje começamos o Evangelho às 7 horas. Semana que vem voltamos às 9, é o nosso horário normal.
Beijo no coração de todos, uma ótima noite, que Deus os abençoe e nos vemos no próximo domingo. Que assim seja.